Oi, eu sou o Sandro, estudante de Economia da Universidade Federal do Pará, e esse é o primeiro vídeo da série de videoaulas sobre como analisar o uso dos royalties minerais nos municípios paraenses. Essa série foi realizada pelo Miramazônia, grupo de estudos da Faculdade de Ciências Econômicas, coordenado pela professora Elizabeth Reimão. Nós dividimos esse conteúdo em blocos de videoaula. Alguns vídeos terão instruções técnicas e metodológicas para as análises, e outros terão aprofundamentos teóricos maiores. Entretanto, todos atenderão ao objetivo mais amplo de aprofundar os nossos conhecimentos nas dinâmicas da mineração da região amazônica, por meio de debates em economia e planejamento do setor público. Esse aqui é o programa básico dessa primeira parte, que vai tratar especificamente sobre o rito orçamentário de municípios e, principalmente, sobre as leis orçamentárias anuais. Essa primeira aula consiste em um esforço introdutório, em que eu vou tentar passar algumas noções básicas sobre o orçamento público. No final, vou indicar para vocês os caminhos para encontrar as leis orçamentárias nos portais de transparência dos governos. E vou fazer isso mostrando para vocês como realizar o download dos documentos que a gente vai utilizar nas próximas aulas. No segundo vídeo dessa série, o Lucas Ferraz, também estudante de Economia, vai explicar a metodologia de sistematização dos dados e das informações existentes nos documentos. Essa metodologia é uma formulação imprescindível, porque, infelizmente, além da precária organização dos documentos que são disponibilizados pelas prefeituras, o esforço de análise da peça orçamentária exige um conhecimento técnico prévio sobre a natureza das receitas e despesas públicas que a gente normalmente não tem. No último vídeo, o Pedro Castro, que também é estudante de Economia, vai aprofundar sobre a efetiva interpretação das informações obtidas e, consequentemente, sobre a análise dos resultados. Nesse vídeo ele vai estabelecer algumas questões e paralelos fundamentais para compreendermos os desafios, não só para o município que a gente vai estar analisando, que no caso vai ser Marabá, mas para outros municípios mineradores do nosso estado, conforme também a gente vai tentar demonstrar aqui. Como a gente mostrou aqui no programa, cada aula vai ter indicações bibliográficas, exercícios que deverão ser replicados e outros documentos que vão complementar os estudos de vocês. A gente vai buscar disponibilizar tudo o que a gente comentar aqui, inclusive as próprias aulas, em uma pasta compartilhada do Google Drive, que vocês vão poder acessar por meio desse link que está aí na tela. Então, sem mais enrolações, vamos para a aula. Vocês sabem o que é orçamento público? Diariamente a gente se depara com diversas situações relacionadas ao orçamento público e a gente nem mesmo se dá conta. As condições de instalações e serviços públicos de saúde, educação e saneamento, a disposição de funcionários, materiais, equipamentos básicos e repartições públicas, as condições de trafegabilidade e asfaltamento em estradas, ruas, avenidas, a construção e manutenção de espaços públicos, enfim. Existem diversas situações e questões que dependem do cumprimento e do planejamento público dos governos sobre a utilização de recursos. A grosso modo, a gente pode entender o orçamento público como a documentação da estimativa de receitas e a previsão de despesas dos governos. Esse período de tempo a que essas previsões fazem referência, a gente também pode chamar de exercício financeiro do orçamento. Esse exercício financeiro corresponde ao ano civil, que é o período de 12 meses entre o dia 1º de janeiro e o dia 31 de dezembro de cada ano. Cabe aqui ressaltar que sempre que a gente fala de governo nessas aulas, a gente vai estar se referindo aos diversos níveis da federação. Portanto, compete por legislação ao Poder Executivo de cada estado, de cada município e da União, elaborar e enviar os projetos de lei orçamentária anual, de lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. Todo esse modelo de planejamento e gestão orçamentários no Brasil estão previstos no artigo 65 da Constituição Federal Brasileira. Inclusive, vale muito a pena consultar. Eu vou tentar deixar depois lá na pasta compartilhada do Drive que eu comentei anteriormente. É intuitivo para a gente. Para manter as cidades, inclusive os serviços públicos funcionando e sendo prestados, os governos precisam de dinheiro, de recursos. A maior parte desses recursos vem dos tributos pagos pela população. Mas é justamente no orçamento público que são divulgados e demonstrados os montantes que os governos arrecadam e ainda quanto eles gastam em cada área. De outro modo, o orçamento público mostra para a gente duas coisas fundamentais para o controle social da utilização dos recursos e fundamentalmente para o próprio exercício da cidadania. Primeiro, quanto os governos gastam e como eles gastam esse dinheiro, afinal, idealmente o governo cobra tributos para ter dinheiro e para resolver os problemas da população, não é?
idealmente. E segundo, quanto os governos arrecadam da sociedade e também das outras fontes de receita. Entre todas as questões urgentes a serem resolvidas na sociedade, os governos precisam cumprir um rito orçamentário que, antes de delimitar os gastos de fato, defina programas, prioridades, estratégias, metas, enfim, diversas moderações para esses gastos, buscando sempre a efetividade dos gastos. Para facilitar esse planejamento, é que foram contemplados os instrumentos do orçamento público. Isso significa que em todo esse cenário, o uso dos recursos públicos, quaisquer que sejam suas fontes, seja de impostos, transferências constitucionais, aplicações financeiras, prestação de serviços, etc., enfim, toda utilização de recurso público deve obedecer por força de legislação às etapas do orçamento público. O Plano Plurianual, ou PPA, é a primeira fase do rito orçamentário que a gente vai descrever aqui. Nele, são estabelecidos os programas de duração continuada e as despesas de capital da administração pública. Esses planos estabelecem os objetivos gerais do governo em cada área: saúde, educação, saneamento, infraestrutura, segurança pública, transporte, etc. Portanto, podemos dizer que os planos plurianuais são a grande lei de planejamento dos governos, e eles são plurianuais porque são elaborados e sancionados a cada 4 anos. Mas não são só as grandes obras e projetos públicos que constam ali no PPA. Nesses planos também são incluídos os gastos básicos necessários para a garantia e manutenção de determinados serviços públicos essenciais. Por exemplo, no caso da área da saúde, consta no PPA tanto obras e reformas necessárias em unidades de saúde, quanto os recursos necessários para manter a estrutura já instalada funcionando, com o pagamento de despesas com materiais, equipamentos, remunerações e afins. Simplificando, basta a gente pensar que para garantir os investimentos em obras e ofertas permanentes de serviços públicos necessários, os governos dispõem inicialmente de uma lei que é aprovada a cada 4 anos, chamada Plano Plurianual ou PPA, e que cada esfera do governo, seja municipal, estadual ou federal, tem suas próprias responsabilidades e, portanto, seus próprios PPA. É importante deixar claro que, por tudo isso, os PPA são instrumentos para o planejamento público de médio prazo, que estabelecem metas e diretrizes da administração pública, preferencialmente em conjunto com a sociedade e de forma regionalizada. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, por sua vez, é elaborada anualmente, mas sempre de acordo com as metas estabelecidas pelo PPA. Para obter sucesso na consecução dos objetivos traçados no PPA, que, como vimos, é um planejamento de médio prazo, os governos precisam realizar ajustes a cada ano, de acordo com as metas e necessidades para os anos seguintes. Refletindo um pouco sobre isso, é bastante claro para todos nós que de um ano para o outro, as realidades econômicas, sociais, ambientais e políticas podem mudar muito. Então esses ajustes anuais fazem bastante sentido. É muito mais realista, por exemplo, do que elaborar um único orçamento para os 4 anos de governo. Por todos esses fatos, a gente pode dizer que as leis de diretrizes orçamentárias essencialmente servem para auxiliar na elaboração das leis orçamentárias anuais, que são os orçamentos propriamente ditos. Para isso, a LDO busca elencar, entre as diversas e amplas metas estabelecidas no plano plurianual, quais são as prioridades e realizações possíveis para cada ano de exercício, de acordo com os horizontes financeiros dispostos. Com isso, baseado nos PPA, as LDO idealmente viabilizam, de forma prática, a execução dos programas de governo de acordo com as realidades e especificidades de cada ano. Bom, é muito importante a gente fixar aqui que é a LDO que estabelece a ligação entre o plano estratégico de médio prazo, no PPA, com o plano operacional de curto prazo, estabelecido no orçamento anual, ou LOA, que eu vou apresentar logo a seguir. A terceira fase do rito orçamentário corresponde à Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento propriamente dito. As LOAs também são elaboradas anualmente, o que também as caracteriza como um instrumento de curto prazo da administração pública. Ela necessariamente é elaborada em harmonia com os PPA e cumprindo as diretrizes estabelecidas na LDO. Ela representa, portanto, a concretização de tudo que é previamente estabelecido no rito orçamentário. É na LOA documentada que são exibidos os montantes estimados para cada receita e a programação para cada despesa dos governos. Além disso, por esforço das leis de transparência e de acesso à informação, cada despesa pública realizada também deve ter a origem dos recursos identificada na LOA.
Ou seja, é ali, naquele documento, que a gente encontra o planejamento de aplicação dos recursos do governo de acordo com as suas fontes e as suas origens. É por esse motivo que nós traçamos como estratégia inicial para compreender os aspectos de planejamento do uso dos royalties no estado do Pará a análise das leis orçamentárias anuais. Nos vídeos a seguir, a gente vai tratar especificamente da LOA, do processo de elaboração, organização e aprovação e, principalmente, sobre como analisar e interpretar as peças que, num primeiro momento, são pouquíssimo convidativas, porque parecem bastante complicadas. Bom, essa missão, como eu disse anteriormente, vai ser cumprida pelo Lucas e pelo Pedro nos vídeos seguintes. Mas eu, já me encaminhando para a última parte do vídeo, vou mostrar para vocês onde encontrar a LOA que a gente vai utilizar nas próximas aulas, para que vocês acompanhem todo o processo e, de preferência, exercitem replicando os passos que a gente vai executar. Então, vamos lá. A gente vai usar a LOA de Marabá para o ano de 2018. Baixar o documento não é a parte mais difícil do processo de análise. Por definição da Lei de Acesso à Informação, os municípios, estados e a União são obrigados a disponibilizar esses documentos em seus portais do Poder Executivo. No caso dos municípios, esses documentos podem estar disponíveis no site das câmaras municipais ou no site da prefeitura. Isso varia de caso para caso, então sempre que quiserem analisar o orçamento de algum outro município e não encontrarem os documentos no portal da prefeitura, procurem no portal da Câmara Municipal. O link para o portal da Câmara Municipal de Marabá, onde são disponibilizados os documentos da LOA, do PPA e da LDO, é esse aí que vai aparecer na tela. Mas também dá para encontrar facilmente esse e outros portais pelo Google. Basta pesquisar Portal da Câmara Municipal de Marabá, clicar nesse primeiro resultado, Página Inicial, Câmara Municipal de Marabá, e vir aqui nesse painel da esquerda e descer até Transparência. E depois clicar em Legislação Orçamentária. Como já deu para ver, aqui tem os PDFs do PPA, da LOA e das LDO desde 2013. A gente vai usar essa aqui, a LOA de 2018. Basta baixar o PDF e separar ele em alguma pasta reservada para os exercícios das nossas oficinas. Nos próximos vídeos, nós daremos a vocês algumas dicas para analisar esse documento. Como podem ver, ele tem mais de 300 páginas e é um pouco mais organizado. Sequer tem um índice que indique melhor onde inicia e termina cada bloco de análise. De qualquer modo, a gente recomenda que vocês já baixem esses documentos e anotem as dúvidas que tiverem para que a gente possa discutir isso na nossa próxima reunião. Além disso, confira os exercícios que a gente deixou ali embaixo, também no link do Drive. Esses exercícios e as referências bibliográficas recomendadas vão ser discutidas na nossa próxima reunião. Confira o cronograma de reunião também no link do Drive. Por hoje era isso. Fiquem atentos às próximas videoaulas e também às nossas próximas reuniões. Muito obrigado.